Oi, depois de muito tempo, eu tô passando aqui pra contar os últimos acontecimentos, tudo que aconteceu comigo nesse período. O último vídeo que eu gravei aqui foi pra contar que eu acho que eu ia ainda fazer a cirurgia, né? Então só pra relembrar, câncer de mama, triplo negativo, mutação no BRCA1, KI 67 a 90%. Fiz todo o protocolo de quimioterapia. Aí dei uma pausa de um mês, fiz a cirurgia, fiz mastectomia radical. Era para retirar os dois seios, pelo histórico, né, genético. E quando eu fui, no dia da cirurgia que eu fui tirar as duas mamas, eu tive a notícia que ia tirar só a mama que estava com a doença, porque o tumor estava enorme, estava do tamanho do estado inicial. Então eu fiz a cirurgia, retirei tudo, né, botei prótese e a minha recuperação foi bem difícil. Me deu uma deprê, assim, uma depressãozinha. Fiquei bem triste, bem abatida, senti muitas dores, sentia muitas dores. Eu não estava preparada para o pós, assim, psicologicamente eu não estava. Achei que seria mais tranquilo. Todo mundo falava assim, fazer a cirurgia, acabou, pronto, e depois a rádio e deu, né? E não foi tão simples assim, sofri bastante no meu pós, foi bem complicado. Tive linfedema, onde o braço incha, as mãos incham e dói demais. Aí tive que usar aquela, não é meia de compressão, mas usei pro braço aqui. Daí fiz fisioterapia e fiz as drenagens, foi quando começou a aliviar. Beleza. Aí tive um intervalo da, do pós-cirúrgico para radioterapia, para iniciar as rádios de coisa de 20 dias, um mês ali. Então, na minha cabeça, eu ia fazer as rádios tranquilamente, porque na minha cabeça não tinha sintomas, né? E ia acabar tudo. Ia fazer um tratamento depois ali e tal. Mas antes de iniciar as rádios, eu tive retorno com a minha médica oncológica e ela falou pra mim que eu teria que retornar para as quimioterapias. Aí foi um baque pra mim, levei um susto, porque ela falou que como eu não tive uma boa resposta para as primeiras químios, eu ia ter que prolongar um pouco o tratamento. Então seriam 8 ciclos de quimioterapia, só que dessa vez quimio via oral. Ela falou os sintomas que eu teria, enfim, eu cheguei a tomar capecitabina. Então o que acontece? Eu tomei 2 ciclos de químio e aí iniciei a rádio, né? Daí parei a químio e iniciei a rádio. A rádio foram, né? A princípio seriam 28, 30 rádios, mas daí eles fizeram em 15 rádios bem mais intensas, assim. Aí no primeiro dia, daí dei a pausa da químio, fui fazer a rádio, quando entrei na sala, um gelo naquela sala que eu já comecei a tossir. Resumindo, acho que a parte mais difícil do meu tratamento foi a radioterapia. Por quê? Porque desencadeou uma tosse absurda e eu comecei a vomitar muito, vomitava todos os dias. Sentia muitas dores no corpo e sentia muito calafrio, assim, eu me tremia inteira. E na minha cabeça eram sintomas da rádio. Então foi muito sofrido, assim, eu fui perdendo a força, fui ficando muito fraca, só queria saber de deitar e dormir e tal. E nisso meu marido tinha ido viajar, porque na nossa cabeça a rádio seria algo muito tranquilo. Tanto que a minha mãe fez 30 sessões de rádio e minha mãe não teve nenhum tipo de efeito e tal. E aí eu comecei a sentir uma dor aqui, embaixo do meu seio. E eu achei que eram gases e comecei a tomar Lufital. Comecei a tomar Lufital porque achei que eram gases e tal. E a dor não passava e eu já não conseguia mais dormir do lado direito, de tanta dor que eu sentia. Perguntei pro médico, ele falou que era sintoma da rádio e tal. Chegou a me dar corticoide para ver se eu parava pelo menos a tosse, né? Os vômitos e nada. Aí o que acontece? Eu não quero chegar. Quero chegar aqui num belo dia. Eu botei meus filhos para dormir e fui dormir. Passando muito mal. Muito mal. Eu sentia um frio fora do comum. Como eu falei, eu me tremia inteira, eu sentia dores no corpo inteiro e principalmente dor aqui, que eu achava que eram gases. E aí nisso, o meu irmão que mora na Irlanda, mora fora do Brasil,
Fazia uns 2 meses que eu não falava com ele, e me ligou. E ele me ligou literalmente assim. Eu tava toda debaixo da coberta, assim, coberta, passando mal, tremendo. Ele falou o seguinte: Deus mandou eu te ligar, porque a situação vai estreitar. Mas se Deus mandou eu te ligar, é porque a tua cura tá muito perto. Você só precisa continuar confiando. Mas a situação vai estreitar. E ele falou: o que você tem? Porque ele não sabia de como eu tava, eu não tinha contado pra ninguém assim, né? Eu não ficava contando. Eu falei: eu tô com frio, tô com dor no corpo e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ó, então você vai levantar agora. Só que foi muito intenso a forma como ele falou comigo. Ele falou assim: ó, você deixa ele ser orgulhosa, bem assim, deixa ele ser orgulhosa, levanta dessa cama, pede pra tua sogra cuidar dos teus filhos e vai pro hospital. Aí eu falei: eu não vou pro hospital. Ele falou: você vai pro hospital. Eu falei: não vou pro hospital. Ele falou: me dá a tua palavra, a situação vai estreitar. Me dá a tua palavra. Levanta e vai pro hospital, deixa de ser orgulhosa. Aí eu falei: tá bom. Aí eu desliguei, liguei pra minha sogra, que mora 5 minutos daqui, nem isso. Falei: eu tô passando mal, eu preciso ir pro Cepom. Cepom é um hospital aqui de Florianópolis, né? É um oncológico. Resumindo, eu fui pro hospital, ela foi com os meus filhos. Quando eu cheguei lá, contei tudo o que estava acontecendo. Ó, sinto muita dor no corpo, calafrio, tosse, vômito e não passa e tal. E aí falei pro médico assim: por desencargo de consciência, eu vou te falar, eu tô com uma dor aqui, eu tô achando que são gases. Aí ele falou: ah, tá bom, vamos ver. Aí ele apalpou. Quando ele foi me apalpar, eu empurrei ele. De tanta a dor que eu senti, de tanta dor que eu senti. Aí ele falou: eu preciso apalpar. Aí ele apalpou o meu fígado e eu empurrava ele. Aí ele comecei a tomar um monte de medicação lá. E no final, isso eram 7 horas da noite. E no final ele falou: Luíne, vou pedir uma tomografia, né? Pra gente ver o que tá acontecendo. Aí fiz a tomografia. Aí era 1 hora da manhã já. Eu tava sozinha, ele me chamou. E aí ele falou: Luíne, vem aqui no consultório, né? Daí eu entrei. Quando eu entrei, ele falou assim: você tá sozinha? Eu falei: tô sozinha. Ele falou: não tem nenhum acompanhante? Eu falei: não. Aí ele falou: ó, me desculpa, eu não queria te dar essa notícia, mas deu muitas lesões no teu fígado tá aumentado, eram muitas lesões. Aí eu fiquei literalmente atordoada na hora, comecei a me escorar assim nas paredes do consultório dele. Eu falei: como assim? Ele falou: Luíne, me desculpa, eu não queria te dar essa notícia. Ele levantou, pegou no meu ombro. Aí eu falei: o que significam essas lesões? Ele falou assim: teu fígado tá tomado, você tá com metástase no fígado. Você está com metástase no fígado. Aí eu comecei a chorar. E aí eu falava assim pra ele, como se ele tivesse culpa de algo, mas eu fiquei muito atordoada. Eu falava assim: eu tenho 3 filhos, eu tenho minha mãe que tá com câncer, como é que eu vou dar essa notícia pra eles? Daí eu falei: eu quero falar com meu marido, só deixa eu ligar pro meu marido antes. Aí saí, liguei pro meu marido, ele olhou no meu olho e falou: você não vai morrer, fique calma. Aí ele me chamou de novo no consultório e quando eu vi, tinha um monte de enfermeira em cima de mim, botaram um calmante em mim. A única coisa que eu pensei na hora foi avisar duas amigas minhas que tinham vindo me visitar aquele dia à tarde. Apareceram de surpresa, oraram comigo. E eu só pensei em avisar elas, né? E aí eu peguei um Uber, vim pra casa. E quando eu cheguei, minhas amigas estavam aqui. Só que eu tava muito grog. Assim. Elas me ajudaram e uma amiga minha dormiu comigo, né? Pra não me deixar sozinha. Meus filhos estavam na casa dos meus sogros. E eu quero focar aqui que Deus avisou antes, sabe? Por quê? Porque eu teria consulta, como eu tomava químio via oral,
eu tinha acabado de iniciar o terceiro ciclo, eu só ia ver a minha médica oncológica dali 21 dias. Se o meu irmão não liga, se Deus não manda o meu irmão me ligar, eu não teria sobrevivido. Então, se eu descobri a metástase, foi através da ligação do meu irmão, que não sabia que eu estava mal. Claro, ele sabia que eu fazia rádio, mas eu não comentava das reações. Foi porque ele me ligou, não sabia de como eu tava, e falou que Deus mandou eu ligar para ele aquele dia que a situação ia estreitar, mas que se ele tava ligando, se Deus tinha mandado ligar, era porque a cura estava muito próxima e que era só para eu continuar confiando. Confiando. Aí tá. Aí o que aconteceu? O meu fígado estava tomado de câncer. Eram vários tumores no meu fígado e o maior tinha 6,9 centímetros. Tava muito grande, por isso que eu sentia tanta dor. E o que acontece? Eu sei, infelizmente, né? Eu era cabeça dura, eu não iria pro hospital buscar ajuda. Tanto que eu tava tomando dipirona, direto dipirona, paracetamol, Lufital, tudo pra disfarçar aquela dor, né? Tive febre também. E um paciente oncológico, se você tem febre, tem que correr pro hospital, né? E eu sei que eu não iria. Eu iria aguentar até a próxima consulta, só que nisso não daria mais tempo pelo estado que eu tava. Ok. Aí adiantaram minha consulta, né? Com a minha médica, só que eu já não tava mais suportando tanta dor, eu não conseguia suportar mais tanta dor. Eu já tava muito fraca, eu já tinha emagrecido muito, porque eu não conseguia mais comer nada. Eu não tinha fome. Enfim. Não tem como não chorar, sabe? Lembrar de tudo que eu passei. Aí, já na minha consulta com a médica, ela viu o estado que eu estava. Eu não tinha mais condição, eu não ficava nem em pé mais. E aí, ela já me internaram. Aí, a minha sogra foi comigo nessa consulta. A médica falou com o meu marido que estava nos Estados Unidos. Contou o caso. Falou que era para ele voltar. Porque seria muito difícil eu sair daquela situação. Nisso meu pai veio, minha irmã. Enfim. Eu como minha mãe se trata no Paraná, eu mandei o laudo para minha família, minha irmã mandou o laudo para os médicos. Lá eles me deram de 2 a 3 semanas de vida. E aqui o médico falou. Aí meu marido chegou no dia seguinte, conseguiu uma passagem milagrosa. E o médico falou para meu marido assim que era pra dar assim para mim tudo que eu gostava de comer. Que era para aproveitar bem. Enfim, eles me deram poucas semanas. A médica falou que se eu não tivesse uma boa resposta na primeira quimioterapia, no máximo na segunda eu morreria. O que acontece? Eu fiz 3 quimioterapias e eu fui ficando cada vez pior. Aí eu perdi 13 quilos, aí eu fiquei literalmente sem comer nada. Sem comer nada, absolutamente nada. Só vomitando. Vomitando muito, muito fraca, não levantava da cama, só levantava com meu marido me carregando para fazer exame. Enfim. Aí fiz a tomografia ainda lá no hospital. Ainda o tumor tinha aumentado, o maior tumor tinha aumentado 2 centímetros, mesmo tendo feito a químio. Então, assim, eu beirei a morte. Foi muito difícil. Eu sentia. Teve um dia, na verdade, que eu senti o espírito de morte rondando no meu quarto. Onde meus pés e minhas mãos ficaram 100% gelado, duro. E eu senti uma opressão terrível.
do meu lado. E o meu marido, sem saber disso, sentiu a mesma coisa, começou a orar por mim, me ungiu, repreendeu aquilo. E eu senti aquele negócio indo embora. Enfim, foi uma luta. Foi literalmente travei uma luta contra a morte, contra o espírito de morte. Assim, tem muitos detalhes que aconteceram, muitas coisas aconteceram. Nisso levantou-se um clamor pela minha vida. Muitas pessoas oraram por mim. Muitas. Muitas pessoas oravam por mim, fizeram campanha de oração. E foi um dia após o outro. Aí o que acontece? 16, 15, 14, 13, 12, 11. A partir do dia 11 de novembro, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a vomitar um negócio, e saíam uns negócios verdes junto. O meu cocô saiu um negócio verde. E pra mim o pior foi o xixi escureceu demais. O meu xixi ficou totalmente escuro. E até o médico falou que quando o xixi fica escuro é de 2 a 3 dias. De 2 a 3 dias, estourando 2 a 3 dias de vida, né? Porque daí o fígado tá comprometido, vai pros outros órgãos e a pessoa morre. E aí o que acontece? Eu não tive coragem de contar pra ninguém. Eu não tive coragem de contar pra ninguém que o meu xixi estava daquela cor. E eu via que eu estava cada vez mais perto da morte, né? Aí no dia 16 de novembro, eu fui fazer minha quimioterapia, eu chorei por 5 horas sem parar. A minha quimioterapia nesse dia durou 5 horas. E aí eu mandei uma mensagem pra minha família e pedi pra eles assim, ó, se algo acontecer comigo, não se revoltem contra Deus e não percam a fé. Não deixem a fé. Porque eu sabia que eu tava chegando no fim, né? E aquele dia eu chorei muito a Deus. Chorei, passei a quimioterapia inteira chorando. Pensando na minha família, nos meus filhos. Foi muito difícil pra mim aquele dia. Enfim. Mas lembrando também que Deus avisou o meu irmão. Que Deus, através do meu irmão, avisou que a situação ia estreitar. Mas que era pra continuar firme porque a cura estava perto. Enfim. Nesse dia 16 de novembro eu vim pra casa. Acabei gravando uns vídeos, coloquei nos stories pedindo oração e vi o quanto eu tava grog. Só pra avisar, eu tava à base de morfina. Eu tomava morfina com dipirona de 4 em 4 horas, tomava Rivotril pra dormir. Insuportável que era a dor. Eu sentia que o meu fígado ele se contorcia dentro de mim. Eu não sei se isso acontece, mas a sensação era que o meu fígado se torcia dentro de mim, assim. Era uma dor terrível. Uma dor horrorosa. E aí, nesse dia, enfim, no 16 de novembro, eu vim pra casa, gravei uns stories, depois eu fui ver esses stories, eu vi o quanto eu tava fora da casinha, bem grog, assim. Parecia até uma despedida. E aí, vim dormir. Vim dormir num quarto sozinha, porque eu não conseguia dormir à noite, eu não queria atrapalhar o sono do meu marido. E porque eu precisava ficar, assim, muito esticada na cama, sabe? E nesse dia, eu não consegui dormir. Eu simplesmente não dormi. Fiquei da meia-noite às 6 horas da manhã acordada. E eu senti uma presença celestial no meu quarto. Eu sentia a presença de Deus comigo. A presença de Deus invadiu o meu quarto naquela madrugada inteira. Eu orava, eu sentia a presença de Deus aqui. Eu não podia ver com os meus olhos, mas eu sentia a presença de anjos. Era como se meu quarto tivesse tomado de anjos. Aquele dia, o Senhor me visitou.